Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o evangelista Jabes e nós iniciaremos a nossa aula de teologia. Nós vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a Ti em oração, Pai. Te pedindo que o Senhor abençoe a nossa aula de maneira poderosa, cada aluno que está acompanhando o Senhor esta aula, para que seja de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Ó Deus, e para que nós venhamos também ficar alerta, preparados, Senhor, para a tua vinda e compreendamos, Senhor, que o Senhor virá em breve buscar a sua igreja e devemos estar preparados. Mas também nós não devemos, meu Pai, ó Deus Santo, parar com tudo que nós estamos fazendo para esperar. Nós devemos continuar a viver, pregar o Evangelho e nós cremos, Senhor, que o Senhor virá. Ó Deus, te louvamos pela tua bondade, graça e misericórdia. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, se conosco, meu Pai, nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vamos aprender sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Amém? Essa carta é composta por 3 capítulos. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Amém? Essa carta é a carta a consideração necessária. Paulo precisa fazer uma consideração e ele vai fazer nessa carta que ele vai escrever. O destinatário é a igreja aos Tessalonicenses. Amém? E o tema dessa carta é a volta de Cristo. E se nós fôssemos dar um símbolo para essa carta, nós daríamos um símbolo de trombeta, de uma trombeta tocando. Amém? Paulo, Silas e Timóteo são os personagens principais dessa carta. Os lugares principais que acontecem na história. Paulo estava em Corinto na sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo ele inaugura a igreja de Tessalônica, ele chega naquela sinagoga, prega, muitos crentes, muitos gregos creram e muitas mulheres ali que eram afamadas, elas creram. Essas mulheres, elas creram e quando os judeus perceberam isso, que muitos estavam crendo no evangelho, então eles começaram a perseguir a Paulo ao ponto que eles expulsaram Paulo dali. E eles disseram, né, algo que é maravilhoso, eu já disse ali para vocês, na aula passada, que eles disseram que aqueles que transtornam o mundo, que estão transtornando o mundo, chegaram até aqui. Outra versão diz aqueles que estão perturbando o mundo chegaram até aqui. É algo maravilhoso, né? Perturbam por causa do evangelho. Atos capítulo 17 está narrando essa história. Depois que ele inaugura ali, ele parte para Corinto. Depois que ele inaugura a igreja em Tessalônica, que era a capital da província Macedônia, ele então parte para Corinto, e de Corinto ele escreve a primeira carta em que ele trata da volta de Cristo, e agora ele vai escrever a segunda carta, porque os crentes não entenderam da forma que era para compreender, e tinha alguns problemas que estavam ocorrendo na igreja, ele precisava escrever a segunda carta. Amém? Então, o destinatário dessa carta nós já tratamos. A data é cerca de 50 depois de Cristo. Amém? É mais ou menos igual a outra, né? De 50 a 52 depois de Cristo. A razão que Paulo escreve essa carta são duas, tá? Parece que não entenderam o seu ensino sobre a volta de Cristo. E, em segundo lugar, alguns deixaram de trabalhar. Então, Paulo ele escreve essa carta por causa disso. Alguns pensavam assim, Cristo vai voltar, então eu não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada, eu vou só esperar ele voltar. Então Paulo tem que escrever essa carta para poder instruir esse povo. Há pelo menos 3 motivos pelos quais Paulo escreve essa carta. Ele escreve em primeiro lugar para encorajar os que sofriam pelo evangelho. Em segundo lugar, ele escreve para ensinar mais sobre o que acontecerá antes e quando o Senhor chegar. Ele, em terceiro lugar, exortar a igreja. Amém? E agora nós queremos passar algumas informações do conteúdo para vocês. Paulo ele é fundador dessa igreja de Tessalônica, conforme Atos capítulo de número 17, como eu disse para os irmãos, então Paulo ele vai instruir a igreja acerca da segunda vinda de Cristo, essa igreja que ele inaugurou, essa igreja que ele escreve a primeira carta, já dizendo e instruindo acerca da vinda de Cristo, e aí houve esse problema que alguns que não queriam trabalhar, alguns queriam ficar em casa, alguns queriam esperar só a vinda de Cristo, e Paulo vai escrever para poder exortar e ensinar os irmãos, amém? Então Paulo, quando escreve essa carta, está na sua segunda viagem missionária, depois de ele
ter escrito a primeira, né? Depois que ele escreveu a primeira carta. E depois que ele escreve a primeira carta, ele escreve a respeito de que Jesus voltaria. E quando o povo recebe essa carta, eles não tinham a crença correta acerca disso. Na verdade, eles colocam algumas desculpas para poder não trabalhar e não fazer e tomar na sua vida alguns preguiçosos, incômodos, né? Eles estavam esperando a vinda de Jesus, não queria mais para trabalhar e queria ser pesado aos irmãos, e Paulo até fala que quem não trabalha também que não coma, né? O propósito dessa carta é animar os crentes de Tessalônica a cumprirem com as suas responsabilidades diárias, enquanto esperavam com ansiedade a vinda de Cristo, né? E tem um esboço rapidamente que eu quero passar para vocês, que em primeiro lugar, Paulo lhe dá a introdução, a saudação, né? Em segundo lugar, no capítulo de número 1, Paulo motiva a igreja, ele dá uma motivação para a igreja, ele fala acerca do ânimo em meio às perseguições. Em segundo lugar, Paulo fala acerca da correção a respeito da vinda do Senhor e da apostasia com o aparecimento do anticristo para que o anticristo venha, para que Cristo volte, precisa primeiro se manifestar o anticristo. Então, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1 vai dizer assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, em que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, que querendo parecer Deus. E não vos lembrais de que estáis com essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o próprio tempo seja manifestado. Amém? Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Amém? Queridos e amados irmãos, esse é um texto que fala acerca do aparecimento do anticristo como prenúncio da vinda de Cristo. Ele vai se manifestar, e antes dele se manifestar, vai acontecer uma apostasia muito grande. Acontece uma apostasia muito grande. O espírito dele já está operando e ele irá se manifestar. E há alguma coisa que impede ele se manifestar. O espírito dele já está operando, porém há alguma coisa que impede ele se manifestar. É a igreja que tem o Espírito Santo. Nós entendemos que quando ela subir a glória, então ele se manifestará aí com toda o anticristo, opositor a Cristo, contra Cristo, querendo parecer Cristo, e ele vai se apresentar. Em quarto lugar, o capítulo de número 3 vai falar acerca da administração prática e uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida regrada, em oração, em comunhão, não sendo pesado aos irmãos, mas vivendo em santidade, em comunhão, em oração, em meditação da palavra, apartando dos falsos cristãos, do que são os que dizem, mas não são. Isso é importante também, que fala aí no capítulo de número 3. Amém? Viver uma vida piedosa. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Faça anotação para que você possa fixar melhor o conteúdo. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.